Amém. Aleluia. Boa noite a todos os irmãos que ainda não cumprimentei pessoalmente, né? Só para nós mantermos o horário aqui e não avançarmos demasiadamente. Mas nós estamos aqui na continuidade do ensino a respeito da edificação necessária para as nossas vidas com relação à palavra de Deus. Vamos continuar na página 137, entrar no assunto de extrema importância. Como todos os outros, nós vamos falar a respeito da formação dos filhos. Estamos vendo todos os assuntos, né, tão preciosos, tão necessários, né, para a vida de todos nós como filhos de Deus, como discípulos. E agora vamos ver alguns aspectos com um pouco mais de calma, um pouco mais direção aqui, né, estando fundamentado na palavra. Vamos dar continuidade a partir da página 135. Desculpa, eu que estava aqui na página errada e falei 137. Amém. Amém. Queridos, o que nós vemos como importante na condição de que Deus tem nos colocado como pais? Não somente o homem e a mulher, né, gerando uma nova vida, mas quando nós observamos aquilo que o Senhor colocou de mais precioso sobre os nossos cuidados, né, uma outra vida, né, os nossos filhos, algo que Deus compartilhou conosco, como já vimos, esse privilégio da paternidade, e nós observamos que representa muito mais do que apenas gerar filhos, né? Quando nós entendemos a grandiosidade da obra de Deus e olhamos para nós mesmos e falamos o seguinte: agora, se o Senhor me permitiu ter filhos, é porque Ele quer que eu dê um testemunho de um pai, especificamente para este filho. Isso para com os filhos naturais, mas também para com os filhos espirituais. Deus nos dá essa oportunidade de gerarmos filhos e, ao mesmo tempo que vem até nós essa condição de paternidade, também vem essa graça especial de podermos dar um bom testemunho para os nossos filhos. Então, os pais representam Jesus no lar. O Senhor está entre nós, Ele habita entre nós, o Seu Espírito Santo, Ele está entre nós, habita em nós, mas o testemunho de quem é Jesus, ele deve ser visto pelos nossos filhos na nossa vida. Quem é Jesus? Se os nossos filhos, né, perguntarem quem é Jesus, olha, a resposta tem que ser: Jesus é alguém bem parecido com meu pai e minha mãe. Amém? É fácil esse encargo ou não? É facinho? É bolinho? Ó, tranquilo. Certeza. Meu filho, se alguém perguntar para ele quem é Jesus, na hora ele vai lembrar do pai e da mãe e falar: Jesus é alguém que é muito parecido com meu pai e minha mãe. Não é muito fácil assim, irmãos. Nós temos que nos esforçar muito para sermos esse testemunho para os nossos filhos. Por quê? Porque o Senhor nos coloca essa condição de representarmos Jesus no lar. E essa condição deve ser vista e vivida como um privilégio, pois os nossos filhos conhecerão Jesus vendo as atitudes e o testemunho dos pais. Nós temos que desmistificar esta situação em que Jesus, ele é conhecido lá naquele lugar aonde se denomina igreja, né? No salão de reunião, ali se fala propriamente de Jesus. Isso nunca foi uma verdade da palavra de Deus.
Isso foi o que a religiosidade impôs para aqueles que se dizem cristãos. Com o passar do tempo, isso foi sendo administrado na vida, né, dos irmãos, dos cristãos, até que, infelizmente, uma aparência de uma congregação, né, física até chama mais a atenção e mais parece que Jesus do que muitas vezes o nosso próprio lar, o nosso próprio casamento. Temos que tomar muito cuidado com isso. Os meus filhos, que são pequenininhos, eles há muito tempo já falam: vamos na igreja. Hoje é dia, filho, hoje é dia. Aí eu insistentemente falo: filho, hoje é dia de culto, né? Estamos indo para o culto. Ah, pai, vamos na igreja. Eu falei: meu Deus do céu, mas parece que já vem no pacote. Não é lá, na igreja somos nós, filho. Aí nós fazemos o culto doméstico, fala: filho, olha, aqui nós estamos fazendo o culto como igreja, aqui nós somos uma igreja. Ah, pai, nós somos uma igreja. Aí chega no dia de se aprontar: filho, vamos trocar que nós vamos para o culto. Ah, pai, nós vamos lá na igreja. Eu falei: meu Deus do céu, mas não, parece que está impregnado. É difícil. Mas nós não podemos desistir, não podemos aceitar que os nossos filhos tenham uma referência de que igreja é quando se desloca de casa e vai para algum lugar. Por quê? Porque eu estou falando para o meu filho: olha para lá, que lá você vai encontrar Jesus. Não é isso a verdade. A verdade é: filho, olha para o papai, olha para a mamãe. É aqui que você vai realmente conhecer Jesus. E não é à toa e não é em vão que a grande maioria acaba ouvindo falar de Jesus, mas não conhecendo Jesus. Por quê? Porque é fácil ouvir falar de Jesus, mas conhecer Jesus, eu preciso caminhar com Ele. Para conhecer Jesus, eu preciso comer com Ele. Para conhecer Jesus, eu preciso aprender dEle. E essas coisas nós não fazemos num dia de culto na semana, por exemplo, mas num dia de ensino, né, ou na reunião de grupo caseiro, que todas esses encontros são importantes para o desenvolvimento, né, do corpo de Cristo, mas não é Jesus, não é, né, a referência exata de que nós pais precisamos dar para os nossos filhos. Então, quando os nossos filhos falarem e perguntarem, ou tiverem que responder para alguém: quem é Jesus? O que eles têm que falar? Jesus é alguém muito parecido com meu pai e a minha mãe. Ao ponto dos nossos filhos serem saturados de ouvirem o seguinte: filho, o papai vai fazer isso porque Jesus quer que o papai faça isso. Ah, então meu pai está fazendo o que Jesus quer, então meu papai conhece Jesus. A minha mãe também conhece Jesus. Então estamos levando os nossos filhos para o caminho correto. Por isso que o tema é o testemunho na formação dos filhos. Nós temos esse privilégio de formar pessoas essas que serão responsáveis na sua maioridade, né, por outras pessoas. Então eu preciso investir agora para que esse fruto seja colhido por mim. Diz a própria palavra que alegria para os pais, né, quando o filho é instruído, é corrigido de acordo com a vontade do Senhor. Mas não somente isso, o que os nossos filhos vão representar da vida de Deus no dia de amanhã depende da formação que os pais estão dando para os filhos no dia de hoje. Então, andando mais um pouquinho, todo o empenho dos pais na criação e formação dos filhos é de extrema importância. Todos, irmãos, todos. Tudo aquilo que se faz para formar uma criança, os filhos. Agora, quero até abrir um parênteses a respeito disso. Essa formação, qual o período que essa formação deve ser ministrada na vida dos filhos? Qual o período? Algum pai chutaria aqui qual o melhor período para que isso seja feito na vida dos filhos? Depois dos 10 anos, antes dos 10 anos, na adolescência, qual o período? A vida toda. A pergunta, ela caminha junto com uma outra pergunta: quando você deixa de ser pai do seu filho? A vida toda. Então eu tenho esse encargo, eu tenho essa responsabilidade, mas eu tenho essa graça
do Senhor sobre a minha vida de poder instruir os meus filhos e dar exemplo para os meus filhos durante a vida toda. Olha que coisa mais linda. Se eu penso assim, eu não penso que o tempo passou. Ah, mas agora a instrução chegou, os meus filhos já são adolescentes, ou jovens, ou até já são casados. Mas continua sendo pai, né? E do mesmo jeito que nós crescemos e amadurecemos, o nosso Pai Celestial não desiste de nós. Sempre está conosco, sempre ministrando graça, amor sobre nossa vida. Então nós damos um passo além, um passo adiante, de aproximarmos os nossos filhos desta verdade. Talvez, né, podemos ter situações em que os pais insistentemente se colocam nessa condição desde o nascimento dos filhos. Então o filho nem sabe falar gugu dadá e o pai já está ali. Olha, vamos orar, agora estamos lendo a Bíblia, pega aquela Bíblia ilustrada e a criança já vai sendo instruída de como é necessário e como é prazeroso ler, ter um tempo separado de comunhão. Estou fazendo agora referência com relação ao culto doméstico. Culto doméstico é de extrema importância para todos nós, não importa a idade dos nossos filhos. Irmãos, precisamos. Os nossos filhos, eles têm que ter a referência total de quem é Jesus olhando para nós. E nós vamos ensinar o que é adoração para os nossos filhos no culto doméstico. Nós vamos ensinar o que é orar, o que é louvar, o que é estar ali dedicando um tempo específico com intensidade no culto doméstico. Em todas as outras situações da vida, mas nossos filhos precisam entender que há um Deus esse que deve ser honrado, adorado, exaltado. Então, filho, estamos separando esse tempo aqui. E qual a idade para começar o culto doméstico, então? Qual a idade? Na hora que você quiser. Já tem filho? Pode fazer, mas é nenê, recém-nascido, faça. Mas não entende nada, mas a esposa entende, né? O Espírito Santo entende. Aquilo que o Senhor está formando dentro dos nossos lares, no subconsciente das nossas crianças, isso tem valor desde antes das crianças nascerem. Fato esse de que a criança já entende qual é a voz do pai, qual é a voz da mãe antes de nascer. Então toda a palavra, toda a disposição dos pais é de extrema importância para que os filhos sejam formados. Mas não será o suficiente se a presença de Cristo não se tornar um fato vivo e dinâmico dentro das nossas casas. Que condição é essa? Não é algo militar em dizer toda segunda-feira de noite nós teremos o culto doméstico e quem não participar vai levar bronca. Não é algo impositivo. Não, queridos, agora vamos todos nós aqui trazendo com alegria, trazendo com prazer, vamos. Tá engraçado isso, eu tô me adaptando ainda, estou falando para os irmãos, mas ao mesmo tempo que eu falo, eu estou aprendendo, e ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, já estou ensinando, porque se eu tenho um de 4 e uma de 1 ano e 8, eu estou instituindo o culto doméstico na minha casa ali, e muda muito. Então, o culto doméstico em casa tem lá quebra-cabeça no meio, né? Tem que ter, de repente estou lendo lá um versículo, as crianças estão um pouco dispersas, né? Leia, espera um pouquinho, vamos dar umas concentradas. Como que você chama a atenção de uma criança? Brincando. Vem cá, Isaac, vem cá, Ana, olha aqui, brincar, tal. Agora vamos ler a Bíblia? Aí dali a pouco vem um sim, né? Aí senta um no colo, senta o outro no outro colo, olha aqui. Aí eu pergunto, por exemplo, estou dando meu exemplo, qual história nós vamos ler hoje? O Isaac gosta que lê a do barco e pronto, acabou. Ele gosta, a do barco. Filho, vamos ler outra? Não, pai, é do barco. Tá bom, filho, vamos ler a história de Noé, então. Ele tem um chamado ali para Noé e vamos ministrar Noé. Aí a Ana, qual que é a Ana? A Ana que tem 1 ano e 8, geralmente ela tem muita fome da palavra, então ela rasga aquela página da Bíblia, entrega na minha mão, essa.
Então a Bíblia dela tem que ser outra, porque, né, ela consome um pouco mais, muita fome. Mas e aí? Não precisa ser aquele negócio rígido, não precisa ser aquela condição, né? Olha, todo mundo de olho fechado aqui para orar, todo mundo agora quieto. Não é por imposição. Os nossos filhos têm que aprender conosco o quão é agradável cultuar a Deus. Nós não fazemos mais culto a Deus por obrigação. Agora é festa tal, agora é festa tal, agora é festa tal, e se não cumprir o mandamento, se não cumprir a lei, não faz parte. Não, nós fazemos por amor. O Senhor nos atrai por amor. Então estou correspondendo a Ele com amor. Então os irmãos entendem que não cabe falar a respeito de idade. Mas meus filhos já cresceram, eu não faço isso. Faça agora, tá? Não precisa comprar Bíblia ilustrada, né? Você já tem idade, senta. Vamos ler, filhos, vamos ler uma sequência aqui. Vamos ler os evangelhos, toda segunda-feira à noite, ou qualquer que seja o dia, separa 1 hora. Nós vamos ler a sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos meditar neste capítulo. Nossa, Deus, mas vai demorar 5 anos para ler tudo, e não tem problema. Nós não estamos cumprindo com uma regra, um protocolo que tem que ler tantos versículos. Eu estou ensinando os meus filhos quem realmente é Jesus e o que verdadeiramente é conhecê-lo e caminhar com Ele. Então, queridos, os pais são o modelo para os filhos em tudo. Os filhos imitam o que veem seus pais fazerem. Como que o pai e a mãe se colocam com temor diante de Deus? Qual o temor que o pai e a mãe têm diante de Deus? Isso vai interferir na vida do filho. Qual é a condição e a intensidade, né, do estar na presença de Deus, a fome e sede de ler a Bíblia? Os filhos vão receber esse direcionamento. A questão da leitura da palavra, qual é a frequência, qual é a intensidade, a leitura de outros livros que tanto recomendamos para os irmãos, que são de extrema importância também, que agregam valor a todas as verdades já ouvidas. Se os nossos filhos não nos veem com um livro na mão, eles também não vão. E aí cai também uma coisa muito importante. Não é bom que o filho veja o pai se despontando e a mãe não, ou vice-versa. Ver a mãe orando e lendo mais e o pai não. Isso não é saudável para os filhos. O que é mais saudável é o filho olhar para o pai e ver que o pai busca, que o pai ora, que o pai ensina, que o pai lê outros livros, que o pai sabe o que é compromisso de cumprir horários, que o pai se esmera em participar daquilo onde há a palavra, onde há edificação. E ao mesmo tempo, se o filho vê a mãe com esse mesmo empenho, ele fala assim: opa, eu estou numa casa onde os dois não têm concorrência, mas os dois estão andando na mesma linha. Então, aonde o filho tem que ir? Nessa mesma linha. É importante que o casal, né, hoje, como falamos, é algo direcionado para aqueles que já são pais, né? Que bom que tem vários filhos aqui, então já vão aprendendo. Mas todos nós que somos pais, nós precisamos buscar um equilíbrio, né? Para nem ultrapassar o cônjuge, mas também nem deixar ele muito para trás. Porque os nossos filhos estão olhando para isso. Os nossos filhos estão vendo as diferenças. Eu já fui bem mais jovem do que sou hoje, né? E todos vocês, como todos nós, já fomos jovens um dia. E se nós puxarmos um pouquinho lá na memória, nós vamos ver, né? Nós aprendemos a orar mais com quem? Com o pai ou com a mãe? Nós aprendemos a ler a Bíblia mais com quem? Com o pai ou com a mãe? Infelizmente, há uma tendência a se observar, né, a se aprender mais de um dos cônjuges. Mas o que é saudável para a família é que o casal, né, corresponda num nível bem próximo um do outro. Então tem que ter um estímulo para os casais aqui, o marido estimular a esposa estimular o marido a ler, a orar, a jejuar, né?
a cumprir com os compromissos e assim por diante. Os filhos estão de olho e eles estão sedentos, eles estão absorvendo tudo. E o mais interessante, né? Antes eles absorvessem tudo aquilo que é de bom, mas não. Parece que aquilo que não é tão bom assim é isso que mais marca. Então nós temos que tomar muito cuidado. Alguns exemplos, né, para os filhos de como nós devemos proceder. Olha só. Como que nós devemos orar? Nós precisamos dar exemplo para os nossos filhos. Como lemos a Bíblia, como nós jejuamos, como nós conversamos, como nós organizamos a nossa casa, como nós recebemos os irmãos, parentes e demais pessoas. Daniel, mas tem alguma coisa a ver a organização da nossa casa com o testemunho e formação dos filhos? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se nós temos uma conduta dentro da nossa casa de organização, de conversa, de como nós recebemos os irmãos, assim os nossos filhos estão sendo instruídos. Eles só vão fazer diferente se eles se rebelarem, se eles forçarem para fazer diferente, mas que eles já estão instruídos, eles estão instruídos. Então, até nesses aspectos todos, olha só que coisa interessante. Vamos pegar aqui a questão da organização da casa. Quem naturalmente tem mais aptidão com relação à organização da casa? O homem ou a mulher? Mulher. Amém? Naturalmente é. Mas, e aí você tem lá o homem, o varão tem um filho homem. E ele precisa aprender de você o que é ser uma pessoa organizada. E aí? Mas a responsabilidade da mulher é mais organizada? Sim. A responsabilidade principal, sim, é da mulher. Mas, principalmente, quem tem filho homem e não é organizado, você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa desorganizada no dia de amanhã. Reflita apenas na meia, no short jogado pelos cantos da casa. Talvez isso, no dia de amanhã, vai se refletir na vida financeira dele. Vai se refletir na vida emocional dele. Vai se refletir em outras questões da vida, onde não vai ser organizado, vai ser bagunçado. É complexo demais? Não, é simples demais. É só fazer. É só garantir antes, olha, estou mostrando tudo certinho. Ele sabe o que fazer, meu filho sabe, minha filha sabe. E, né, podemos usar, e se a mulher então, né, deixar de cumprir, de ter o zelo com a casa, né, de não observar o cuidado, o que está dizendo para a filha mulher? Está dizendo que não precisa ter zelo, não precisa ter cuidado, não precisa observar. Tenho ficado muito preocupado com algumas situações do cotidiano, do momento em que nós vivemos, dos food trucks, dos fast foods, do semi-pronto, estou falando de alimentação, mas em qualquer outra circunstância. Também do é barato, joga fora, compra outro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós estamos ensinando os nossos filhos a não se preocupa com o que comer não, ali tem alguém fazendo, está pronto. Não se preocupa em pegar essa jarra que está um pouco surrada, dar uma boa lavadinha nela para usar mais, porque é baratinho, ali no R$1,99 tem. Tudo bem, tem mesmo. Não estou falando aqui que nós não podemos ficar, nós devemos ficar acumulando, não devemos ser acumuladores de coisas velhas que não servem mais. Mas também não podemos cair nessa conversa do comércio, aonde, não perde tempo de esfregar isso aí não. Fez uma manchinha aqui na roupa, não compensa. Joga fora, né? Doa, dá embora, porque é melhor comprar outra nova. E aquele trabalhinho de ir lá, dar uma esfregadinha, passar aquele produtinho que tira a mancha. Poxa vida, ainda não, mas vamos deixar mais um pouquinho. Estamos ensinando nossos filhos a dar valor às coisas, a ver que há uma forma mais consciente de aproveitar, né, a vida, né, e tudo aquilo que ela se apresenta para nós. Então, quando nós nos colocamos para ser exemplo, irmãos,
primeiro passo que nós temos que observar é como eu estou fazendo, porque tem alguém de olho em mim. Como que eu estou orando, como que eu estou lendo a Bíblia, como que eu estou jejuando, como que eu estou conversando, como que eu organizo a casa, como que eu recebo os irmãos. Tem alguém de olho em mim. Isso dá uma diferença que a gente para e fala, opa, vamos fazer melhor. E quando nós chegamos a um ponto, nós percebemos que não podemos melhorar mais ainda. A um ponto, não tem limite, né? Realmente, eu acho que até cabe aqui que o céu é o limite, realmente, até que nós cheguemos, né, a esse padrão de Jesus Cristo e Ele nos levar para a sua glória, aí é o limite, mas até lá todos nós temos que melhorar em todas as circunstâncias. Então, como nós vamos apresentar Jesus para os nossos filhos? Tudo isso com esse foco objetivo. Nós estamos apresentando Jesus para os nossos filhos. Olha que uma coisa interessante que eu me lembro agora, Jesus, ele não desperdiçava, né? Ele multiplicou com todo o seu poder e graça, pães e peixes, e ele deu uma ordem para os discípulos, vai e recolhe tudo que sobrou. Não é verdade? Ele não falou assim, o que sobrou foi Deus que deu, abundância, né? Não se preocupa não, que esse Deus é tremendo, Ele vai dar muito mais. Não. Recolha tudo o que sobrou. Quanto sobrou? Olha, sobrou tanto e tanto. Sobrou um tanto na primeira vez, um tanto na segunda vez. São medidas diferentes, mas os discípulos estavam aprendendo ali com isso. Olha, Deus dá em abundância, mas não para desperdiçar. Tem que recolher. E os nossos filhos? Têm recolhido daquilo que tem sobrado ou talvez não tem dado tanta importância porque tem com abundância? Precisamos ensinar nossos filhos. 2 Timóteo nos diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como que nós vamos apresentar Jesus aos nossos filhos? Só tem uma forma, conhecendo a palavra de Deus. Nós recebemos do Senhor, nós aprendemos do Senhor, nós estamos sendo instruídos na palavra do Senhor e cabe a cada um de nós pais colocar toda essa instrução em prática. Quem vai ser beneficiado? Os nossos filhos e nós também, a igreja do Senhor e toda a comunidade. Todos serão beneficiados. Por quê? Porque desde a infância nós pais precisamos nos esmerar em instruir os nossos filhos, permanecendo naquilo que nós recebemos. Isso vai fazer o que de nós? Vai nos tornar e vai tornar os nossos filhos sábios para salvação pela fé em Cristo Jesus. É assim, filho, que faz. É assim, filho. É assim que Jesus faz. É assim que está na sua palavra. É assim que nós vamos permanecer até Jesus nos chamar. Então, ensinando a palavra de Deus, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia. Isso é muito bom. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se nós habitamos ali naturalmente na nossa casa, né? Quantas vezes você entra e sai da sua própria casa por mês? Porque você habita ali na sua casa com abundância. Quantas vezes você entra e sai da sua própria casa por mês? Muitas vezes, porque eu habito ali, né? Ali é comum para mim. Então, se a palavra fala, habite ricamente em vós, eu pergunto a mesma coisa. Quantas vezes a palavra está sendo aberta para que você receba dela, para você estudar ela, para você ler ela? Quantas vezes por mês? Quantas vezes? Como que a palavra vai habitar ricamente se eu não vou até ela, se eu não abro a Bíblia, se eu não dedico um tempo de leitura e meditação na palavra de Deus? E a consequência é triste, se caso não se faz um empenho para buscar conhecer a Deus e a sua palavra, consequentemente, nós pais não teremos o que transmitir para os nossos filhos. Mas é engraçado porque os nossos filhos não deixam de querer aprender. E se nós não temos o que é verdadeiramente do Senhor para entregar a eles, nós tentamos então
alimentá-los com aquilo que é nosso. E aí não tem nada de bom em nós. Nada de bom. Só tem uma coisa que é bom em nós, Jesus. E eu preciso alimentar meus filhos com o conhecimento de Jesus. Porque assim eles estão sendo instruídos na verdade. Isso só vai acontecer, queridos, se eu e você tivermos um compromisso diante de Deus de buscar cada vez mais. Eu já busco, eu já oro, aleluia, mais. Vamos juntos mais e mais. Porque ricamente também não tem um teto máximo, né? Não fala, ó, busque tantas vezes por semana, por dia. É ricamente. Se eu colocar para vocês aqui uma condição, olha, aqui ó, eu tenho um baú de tesouro, de um monte, muito ouro, muitas pérolas preciosas. Vocês podem levar o quanto vocês quiserem, para que vocês desfrutem uma vida de riqueza financeira, o quanto vocês quiserem. Qual a medida que vocês vão pegar? Até a última moeda eu pegaria. Se eu posso escolher e pegar, se é para habitar ricamente, ou então se é para eu me suprir disso ricamente, por que então que eu consigo traçar uma meta com relação a um baú de um tesouro e não enxergo muitas vezes a palavra de Deus como sendo esse tesouro? Qual é a quantidade de vezes que nós precisamos ler e falar para os nossos filhos a respeito da palavra de Deus? Se o padrão é ricamente, então, meus irmãos, até a última vírgula, não é o último centavo, né? Até a última vírgula, insistentemente. Lá em Deuteronômio já diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Qual é a instrução que tem que ser dado para os nossos filhos? Quais são as palavras? O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Essas são as verdades que os nossos filhos têm que receber de nós pais, insistentemente, quando está se deitando, quando está se levantando, quando está caminhando, quando o tempo está difícil, essas são as palavras. Quando o tempo é de bonança, essas são as palavras. Quando estamos lutando por uma situação, essas são as palavras verdadeiras que vão alicerçar a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que ter esta convicção de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Filho, ama a Ele, ama o Senhor teu Deus, o teu Deus. Olha que interessante. Filho, ama ao Senhor que é o teu Deus. Não é, filho, vamos amar ao Senhor o meu Deus. Não, Ele é teu. É comunhão com Deus direto, é pegar os nossos filhos e falar: olha para mim, porque eu estou olhando para Ele, mas quando você olhar para mim, os teus olhos se erguerão e você verá o teu Deus. As tuas convicções, a tua fé, a tua oração, a tua busca na palavra, filho. E como, né? O teu Deus, e de que forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Eu espero ver um dia os meus filhos amando a Deus, não como eu amo, muito mais. Porque eu creio que Deus vai dar mais força para os meus filhos. Eu creio, eu oro para que Deus dê mais convicção para os meus filhos, mais fé, mais serviço, mais disposição, mais entrega. Nós desejamos isso para os nossos filhos? Nós desejamos que os nossos filhos realmente entreguem suas vidas por amor ao Evangelho? Ou talvez nós desejamos que os nossos filhos sigam aquilo que nós estamos fazendo?
Eu espero que todos nós aqui entendamos aquele momento onde João Batista com os seus discípulos apontou para Jesus e disse: aquele é o Messias. E logo os seus discípulos o deixaram e seguiram a Jesus. Nós precisamos almejar isso, irmãos. Isso não tem idade. Os pais que têm filhos pequenos se empenhem em nutrir os filhos, em dar esta direção clara e objetiva enquanto eles são pequenos. Mas se os seus filhos são adolescentes e ainda não teve uma clareza como o Espírito Santo está te revelando nessa noite, faça agora. Se os seus filhos já casaram, faça agora. São os teus filhos, fruto do ventre, é o teu galardão. Como flechas na tua mão, nós precisamos amolar, nós precisamos deixar eles prontos, não só para ficar dentro, bem guardadinho, junto com o guerreiro. Meu filho está bem guardadinho aqui, né? Meu guerreiro, eu sou o guerreiro, ele é as flechas. Flecha para quê? Para ser atirada, para alcançar o alvo, Cristo Jesus. O Senhor vai guiar nossos filhos. Precisamos, irmãos, orar a Deus para Deus nos dar esse quebrantamento diante dele. Deus, qual é o teu sonho para os meus filhos? Eu já fico preocupado hoje já. Os irmãos conhecem a minha filha. Eu chamo ela, meu denguinho. Você já pensou se Deus manda minha filha para a China? Manda minha filha para a África? Misericórdia. Tem uma irmã que já disse misericórdia. Eu já estou sofrendo. Mas, queridos, que galardão é esse? Se Deus permitir que meus filhos sirvam a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e voem e alcem voos muito mais altos do que um dia eu vou chegar na minha vida. Estamos preparados como pais para enxergar o que o Evangelho quer para os nossos filhos? Isso é o que o Evangelho quer. Eu garanto que não é o que nenhum pai quer, porque eu naturalmente não quero. Eu tenho que lutar contra o meu querer, para que Cristo estabeleça o querer dele. Então, enquanto o meu denguinho tem 1 ano e pouco, e enquanto o Senhor permitir, vou estar com ela, mas se um dia ela falar: papai, o Senhor falou comigo, eu quero ir para a China. Vamos lá comprar passagem, filha. Nós não podemos castrar os nossos filhos. Nós não podemos impedir que os nossos filhos avancem e cheguem a lugares onde nós ainda e talvez não vamos chegar. Nosso Deus é um Deus de geração em geração. Ficarei feliz se eu ficar olhando de longe, como Moisés, né? Olha, Deus me mostrou tudo isso. Eu estou aqui de longe vendo a glória do Senhor, a terra, tudo que Deus falou para mim, eu estou vendo, mas agora eu estou velhinho, não consigo mais. Vai lá, Isaac. Vai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Precisa ser muito discípulo para conseguir fazer isso. Isso vai muito além da paternidade. Isso é muito mais com relação à obediência e clareza do Evangelho do que a paternidade. Os pais devem ensinar todos os desígnios de Deus para os seus filhos. Não apenas o que já conhecemos, mas todos os desígnios de Deus para os nossos filhos. Todos. Nós já conhecemos todos? Nós já vivemos todos? Não. Tem muita coisa ainda que eu preciso conhecer e viver. Mas eu tenho esse chamado para ensinar aos meus filhos todos os desígnios de Deus. Como então apresentar Jesus ainda aos nossos filhos? Temos tantas formas, irmãos. Eu quero deixar para os irmãos que isso que eu vou dizer agora, tenho todas elas. Tenho todos esses materiais aqui. Qualquer irmão que queira
iniciar no culto doméstico esses ensinos, digo para os irmãos que sempre será hora, é necessário, se você como pai ainda não sentou para ministrar para o teu filho o propósito eterno de Deus, é hora de fazer. Ah, mas nós já recebemos lá no encontro do grupo caseiro, porque o líder... Não, eu estou falando numa condição muito mais preciosa e próxima, para que os nossos filhos, tirem as dúvidas conosco, os nossos filhos tenham a referência exata de Jesus através das nossas vidas. Então, todo o propósito eterno de Deus, nós precisamos como pais instruir os nossos filhos. Também a vida e obra de Jesus. Precisamos. Meu filho, minha filha, nossos filhos precisam ver em mim a busca por viver cada uma das verdades em Jesus e ao mesmo tempo receber de mim, né, a orientação e o direcionamento de quem é Jesus, como a vida e a obra dele, né, aconteceu e está acontecendo até hoje. Também a porta do reino de Deus, nós, pais, apresentando para os nossos filhos o arrependimento, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Nós, pais, como também os fundamentos da fé, aqui em Hebreus, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, no ensino de batismos, que é das águas do Espírito, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós, pais, temos como responsabilidade apresentar para os nossos filhos todos esses fundamentos da fé, princípios de Deus para a nossa vida, caminhar, né, em Cristo em obediência. A maneira de viver do discípulo. Legal esse tema. Vida de obediência e santidade. Filho, filha, sabe como um discípulo deve andar? Olha, o papai aprendeu. É assim, assim, assim. E agora eu estou ensinando você. Porque você é filho, mas você também é discípulo. Filho, santidade, obediência. É bom, é grato diante de Deus que você busque essas coisas, porque o Senhor é quem nos ama e tem trazido diante de nós as suas verdades. Então, eu estou aqui repartindo com você o que eu mesmo vivo. Por isso que não é apenas no intelecto, não é apenas mais uma informação, não é apenas um cumprir de protocolo, mas é mostrar para o filho com uma instrução muito objetiva e clara o que nós mesmos, como pais, também estamos lutando para viver e ser. Todos esses pontos e muitos outros ainda, sobre finanças, sobre relacionamentos corretos. Relacionamentos corretos. É bom que os filhos aprendam, principalmente dos pais, a respeito de relacionamentos corretos. Filho que recebe do pai essa instrução, logo percebe que vale a pena obedecer muito mais, porque o pai não está impedindo ele de se relacionar, né, com alguém, mas o pai quer que ele faça de uma forma correta para ser abençoado por Deus. Nunca tirando a importância da figura ali do discipulador, do irmão e da irmã, que estão o quê? Cooperando com os pais no ensino dos filhos. Então existe sim, os filhos vão ouvir as mesmas coisas do irmão, da irmã, né, no qual está sendo discipulado, estão vinculados lá no grupo caseiro, estão recebendo a palavra de Deus, mas os meus filhos são os meus discípulos. Jesus, ele viveu, ele fez para ensinar. Então eu preciso viver e ser para
ensinar. A decisão por Cristo. São os pais que devem levar os filhos a uma entrega total de suas vidas. Os pais estão observando os filhos crescendo, a maturidade chegando, né? As decisões estão sendo tomadas, né? Cada vez de uma forma mais consciente, mais madura. Então os filhos, com todas essas instruções, desde pequenos, estão sendo direcionados para quê? Para que eles tenham uma vida plena em Deus. Para que tudo isso se reverta, né, numa vida santa, irrepreensível, de conversão mesmo a Deus. Os pais, em primeiro lugar, são os responsáveis em orientar os filhos para que eles se entreguem totalmente ao governo de Deus. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis 18:19. Deus escolhendo Abraão, chamando ele para quê? Chamando ele para ordenar a sua casa, colocar em ordem. Trazer aqui, filhos, agora nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos praticar essas verdades ouvidas. Vamos ordenar a nossa casa aqui, filhos. Sabe por quê? Porque vocês guardando o caminho do Senhor, é assim que vocês vão crescer e vão praticar toda a justiça e o juízo. É um crescente, dia após dia, onde os filhos estão recebendo e os pais estão se doando. Os filhos estão recebendo e os pais estão se doando. Para quê? Para que os nossos filhos tenham a imagem de Jesus Cristo. Não é um sentar e de abrir de Bíblia, abrir de apostila, de um momento de oração e pronto, os nossos filhos estão instruídos. Não. Isso leva a vida toda. A vida toda. As convicções que já foram alcançadas, elas precisam ser fortalecidas. O ensino que já foi recebido, ele precisa ser praticado. Aquilo que está sendo praticado, muitas vezes precisa ser aperfeiçoado. E aí nós olhamos para nós mesmos, né, irmãos? O quanto nós também precisamos de ajuda. O quanto nós precisamos de ensino. O quanto nós precisamos praticar as verdades de Cristo. O quanto nós precisamos conhecer mais e mais a Jesus Cristo. É importante os pais lembrarem que nenhuma criança nasce convertida. Alguém tinha alguma dúvida disso? Nenhuma criança nasce convertida ou já se converteu por acompanhar os pais nos compromissos da igreja. Espera aí. Aleluia, que bênção que é que os filhos nasçam no meio cristão, no seio da igreja, cresçam neste ambiente extremamente saudável, extremamente cuidadoso. Isso é maravilhoso, mas isso não é a conversão dos nossos filhos. Isso não é conhecer a Cristo, decidir por Cristo, se submeter a Cristo. Nós precisamos aproveitar desse tempo. Os pais que têm os filhos e estão inseridos no corpo de Cristo para instruí-los, para ver neles uma decisão pessoal por Cristo Jesus. Se porventura eu vier faltar, o meu filho tem as suas convicções já? Os pais que já têm filhos adolescentes, né? Vamos sair dessa etapa de criança que depende dos pais, mas já na adolescência, os filhos, como já estão ali com as convicções, um tempo de tamanha tribulação, né? De uma luta interna, muitas definições, mas entre tudo isso, natural da vida, natural do físico, dos hormônios, ali precisa também estar a decisão por Cristo Jesus. Entre esse turbilhão todo, aonde está a decisão do adolescente por Cristo Jesus? Nós pais precisamos olhar e ter certeza de que o nosso trabalho está sendo bem feito, os nossos filhos estão enxergando o que nós já enxergamos.
Pode falar. André, pode falar. Então depois passa. Nessa mesma concordância, né, na apostila, na página 139, tem aqui o versículo de Provérbios 22:6, que fala: instrui a criança no caminho em que se deve andar. No caminho, né, a gente sabe que não é o caminho, no sentido de apontar só um caminho, mas andar no caminho com ela. E ainda quando for velho, ou ainda até quando envelhecer, não se desviará dele. E só aproveitando que essa semana a gente estava conversando lá na casa dos meus pais sobre isso, né, sobre os nossos filhos, e expondo, né, até as nossas crises, né, na nossa vida, né, na juventude, né. E aí a gente se lembrou dessa passagem, né, da palavra, né, que por mais que a gente tenha passado por dificuldades e desvios, nós nos lembrávamos do nosso local de segurança. Quem que era o nosso local de segurança? Era o Senhor. Então, assim, nós como pais, nós somos evangelistas dentro das nossas próprias casas, no sentido de ensinar nossos filhos que o local de segurança deles é Jesus, que o local de segurança deles é o Senhor, é a palavra, né? Por quê? Porque os nossos filhos vão crescer, mas a gente inculcou bem eles, filhos, Jesus é o teu Salvador, a palavra é a tua segurança, o Espírito Santo é o teu Consolador, porque quando eles viverem as dificuldades deles e passarem os problemas que eles vão passar, não tem jeito, né? Assim como nós passamos, assim como nós vivemos a nossa vida, lá dentro, lá inculcado, eu sei, né, que a minha segurança está no Senhor, que o meu refúgio é o Senhor, que Ele me amou com amor eterno, como ninguém me amou, que não há maior amor do que esse, de dar a vida, e Ele deu a vida por mim. Então, nesse testemunho dentro de casa, no dia a dia, e é isso que eu busco passar para o Apolo e para a Ágata, né? O amor de Deus por eles, o quanto o Senhor os amou, o quanto o Senhor levou esse amor às últimas consequências, ao ponto de dar o Filho por amor a eles, e mostrando dia após dia que eles não encontrarão em lugar mais nenhum, nada parecido, né? Então esse chamado, essa vocação de nós ensinarmos a palavra para os nossos filhos, é um privilégio muito grande, uma responsabilidade muito grande, de nós levarmos nossos filhos para Jesus, trazermos Jesus aos nossos filhos de maneira diária, né, de maneira intensa. E eu falo assim, isso também é feito, lógico, nas nossas ações, mas também é um trabalho muito de bastidores, trabalho de clamor, trabalho de jejum, trabalho de oração, trabalho de nós brigarmos ali espiritualmente pelos nossos filhos, trabalho de nós orarmos pelos nossos filhos, clamarmos pela conversão dos nossos filhos, para que eles também, como está bem falado aqui, né, para que eles também decidam por Cristo ali, né, lógico que pela ação do Espírito Santo, mas nós somos nesse trabalho, eu penso que nós somos cooperadores do Espírito Santo para levar os nossos filhos para Jesus. Amém? Então eu trago essa palavra de nós darmos esse lugar de segurança para os nossos filhos. Porque foi algo nessa semana que nós estávamos conversando, né? Eu, Davi e Moisés, o quanto andamos por caminhos perigosos, mas o quanto nós nos lembrávamos do Evangelho que os nossos pais nos ensinaram. Isso é segurança. Eu penso que é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Ainda que a gente não consiga dar outras coisas. Ainda que eu, como pai, não consiga talvez dar muitas coisas materiais para meus filhos. Eu quero dar a fé, eu quero ensinar a fé. Assim como Timóteo, a gente pega Timóteo. Timóteo foi ensinado pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lloyd. Ele foi ensinado, um presente que ele recebeu. Nós também podemos dar esse presente para os nossos filhos, pela graça de Deus. Amém? Amém, queridos. Sempre como um privilégio, nunca como uma obrigação, né? Uma cobrança. Não, é um privilégio. O privilégio de instruir os filhos, né? E ver os nossos filhos
crescendo e amadurecendo, e a luz de Cristo brilhando cada vez mais e dissipando as trevas, e trazendo sabor a este mundo, né? Sendo sal da terra, depende do nosso empenho, depende de um posicionamento de convicção também nosso como pais. Todos precisam ser levados ao arrependimento. E entrar no reino de Deus, isso só ocorre com a pregação do Evangelho e uma decisão pessoal. O André não tinha lido antes, mas o Espírito Santo já sabia. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos. O André disse muito bem isso. Qual é o tesouro que os nossos filhos vão levar consigo? O maior tesouro. Qual tem que ser o nosso maior tesouro? A palavra de Deus. Convicção na sua palavra, nas suas verdades, a minha vida, aquilo que gera vida em mim, em nós, a palavra de Deus. Como um homem que viu que ali naquele terreno havia uma pérola preciosa ali, então ele vendeu tudo que tinha. Ixi, os filhos dele ficaram sem herança, porque o cara vendeu tudo que tinha, porque ele sabia que ali no terreno tinha uma pérola preciosa, e comprou o terreno para se apossar dessa pérola preciosa. Precisamos abrir mão de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas que nos cercam, que nos rodeiam, que nos impedem, para nós tomarmos posse da pérola preciosa, da palavra de Deus, que é o bem mais precioso que nós podemos deixar para as nossas gerações. Porque os nossos filhos serão homens e mulheres, em nome de Jesus, cheios da palavra de Deus. Os nossos filhos serão geração escolhida do Senhor para mudar muitas coisas. Os nossos filhos serão homens e mulheres de convicção, de fé, de temor, de sabedoria. Mas eles não nascem assim. Eles precisam ser formados. Os nossos filhos, eles nascem de uma forma muito diferente. Nada convertidos. Eles precisam receber Jesus, mudar o caminho da vida deles, se converter verdadeiramente a Cristo Jesus. Nós precisamos levá-los. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos filhos, ver o arrependimento que é produzido através da pregação do Evangelho chegar ao coração dos nossos filhos, não importa a idade. Muitos, entre nós, que os filhos nascem já no seio da igreja, crescem no seio da igreja, precisam ter clareza disso, que precisam se arrepender de uma vida independente de Deus. E ter a sua definição, a sua decisão pessoal por Cristo Jesus. Como também outros que não nascem, não estão desde pequenos no seio da igreja, da mesma forma, com o mesmo contexto, precisam se arrepender para poder serem salvos. E o arrependimento só vem através da pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Cristo Jesus, irmãos, como que Ele pregou o Evangelho a nós? Como que Cristo Jesus pregou o Evangelho? Quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu não enxergo um Cristo que fala somente. Eu enxergo um Cristo que caminhou junto com os discípulos. Eu enxergo um Cristo que comeu junto com os discípulos. Eu enxergo um Cristo que orou junto com os discípulos, ensinou a orar. Eu enxergo um Cristo que estendeu suas mãos para os pobres, para os pecadores, para aqueles que estavam à mercê da situação, estavam jogados ali pela sociedade. Eu enxergo esse Cristo que pregava o Evangelho também com as suas atitudes e testemunho pessoal de vida. E aquilo que ele falava condizia com aquilo que ele mostrava. Aquilo que saía da sua boca era condizente com aquilo que ele caminhava, com aquilo que ele pensava, a forma com que ele olhava. Então, a pregação do Evangelho está muito, muito atrelada, sim, a uma questão verbal, falar,
ler, pronunciar, mas também está no andar, no exemplo, no colo, mas também na firmeza, na correção. Jesus Cristo mesmo, quantas vezes para com os seus discípulos não foi bem firme? E nenhum deles deixou verdadeiramente de segui-lo, porque o Senhor foi firme. Todos que são discípulos permanecem com o seu mestre. Nós precisamos pensar como pais, mas também como mestres, como responsáveis por instruir e direcionar a vida dos nossos filhos. Então, como mestres, precisamos falar sobre o quê? Discipulado em família. Se eu sou mestre, eu estou discipulando, eu estou instruindo, eu estou ensinando, eu estou levando ao conhecimento. Então, formar os filhos também significa discipular os filhos. Formar os filhos significa fazer como Jesus Cristo fez com seus discípulos. Ele veio, deu exemplo e ensinou. Primeiro ele fez, para depois ele falar como deveria ser feito. E primeiro ele veio e praticou, então aí depois veio a palavra confirmando tudo aquilo que ele havia praticado. Então os discípulos falam: olha, isso que nós ouvimos é aquilo que ele está fazendo, então vamos atrás disso, vamos andar nas suas pegadas, vamos atrás do nosso discipulador. Qual é a função do discipulador? Instruir, ensinar, sinalizar, trazer consigo, mostrar o caminho para que o discípulo então caminhe em passos seguros. Isso é a função do discipulador. Os nossos filhos são nossos primeiros discípulos. É nossa responsabilidade, a responsabilidade de formar. Seria nos filhos, o caráter de Cristo. É a minha responsabilidade como pai formar o caráter de Cristo na vida do meu filho. Eu preciso olhar como meu filho está correspondendo ao Evangelho. Qual o caráter que está sendo formado? Tem que ser o de Cristo. Tem um pouco do nosso também, mas tem que ser mais de Cristo. Porque aí eles estão bem guardados. Porque se for só o nosso, não vão estar muito seguros, não. Mas se for o de Cristo, eles estão seguros e nós também. Então, é responsabilidade, mas é com todo o prazer que nós fazemos isso. Como que isso vai acontecer então, irmãos? Vou dar então uma regra básica, Anotem aí, porque se vocês fizerem isso aqui, é infalível. E é mesmo. Até porque, no que condiz a verdade da palavra de Deus, Ele é fiel para se fazer cumprir todos os seus desígnios, não eu. Se eu for fiel em transmitir as verdades de Deus, Ele é fiel para que tudo se cumpra na vida nossa e dos nossos filhos. Então nós podemos usar de vários métodos. Então, como eu já citei, mas tendo o culto doméstico. Muito bom, excelente. Se alguém ainda não faz, faça. Senta com a esposa, decida qual vai ser o dia do nosso culto doméstico. Nesse dia nós não vamos visitar, nós não vamos receber ninguém. Nós vamos separar, não é o dia, tá, irmãos? Esse horário, essa 1-2 horas, com os nossos filhos, para orar com eles, para abençoar eles, para estudar a Bíblia com eles, para discipulá-los, para ter essa proximidade do reino aqui, na menor esfera que se chama igreja, dentro dos nossos lares, Então eu vou fazer isso aonde? No culto doméstico, com mais intensidade, Lendo e memorizando a palavra juntos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós guardamos, coisa mais linda. Olha só, eu entendi e logo captei, que com o trabalho que as irmãs estão exercendo na escolinha ali com as crianças, o Isaac chegou e falou assim: ó pai, ó mãe, ó pai, saindo daqui. Engraçado, como é costume meio da Léa, sair daqui falando a respeito do culto. O Isaac também
foi embora para casa falando o que aconteceu no culto. Lá com ele na escolinha as irmãs ensinaram e catequizaram um texto. E ele falou de trás para frente, atravessado, e eu não conseguia ler. Falou assim: não, amor, é esse o texto. Olha, filho, parabéns, então vamos falar junto? Não lembro qual que é o texto agora, porque já falou tantos que eu já não me lembro exatamente qual que é. Eu acho que era amar a Deus, acima de todas as coisas, um deles, eu acho. O outro foi sobre obediência, coisa mais linda. Meu filho falando de versículos bíblicos, indo embora para nossa casa. Aí eu falei, eu vou aproveitar o gancho. Ele jogou, né? Deu linha, eu vou pegar e vamos fazer a festa. Então tá, filho, como que é mesmo? E o que eu mais achei bonito é que ele, além de falar o texto, ele falava o endereço. Estava errado ainda, mas ele estava se esforçando ali, tentando falar o endereço meio atravessado, né? A Léa já estava por dentro de toda a lição. Então, qual que é a minha finalidade ali? Qual a finalidade ali, eu como pai? Eu tenho que fortalecer essa verdade na vida do meu filho. As irmãs se empenharam ali, ele recebeu, encontrou no coraçãozinho dele ali um espaço, a palavra de Deus. Então vamos, na hora que chegou em casa, repetimos quantas vezes o teu filho pergunta a mesma coisa de um ponto até o outro? Muitas vezes, né? Na idade dos 4 anos, então, meu Deus do céu. Então foi esse número de vezes que nós repetimos esse versículo daqui até chegar em casa. E chegou em casa, ele estava já falando quase certinho já o versículo. Oh, que coisa mais linda. E aí logo na semana, no próximo culto doméstico, o que nós fizemos? Filho, qual que é o texto que você aprendeu lá na escolinha? Aí ele falou quase certinho, bem atravessado ainda e tal. Não, é esse mesmo. E tal. Parece pouco, né, irmãos? Parece brincadeira de criança. Não é. Não é. Sabe o que é? É o poder de Deus que está indo e dividindo a alma. Está indo até o mais íntimo da vida do meu filho, a palavra de Deus. Sendo essa palavra que o Espírito Santo vai usar ele, como o André falou, no dia da adversidade, no dia da tentação, no dia do confrontamento, é essa verdade que vai manter o meu filho guardado. Não sou eu, não consigo vigiar ele, mas a palavra de Deus habitando ricamente nele, vai guardar os caminhos do meu filho. Como diz em Provérbios, ensina a criança, e mesmo quando for velho, é só ensinar. Se a palavra estiver lá dentro, nós estamos tranquilos. Por isso que o nosso empenho tem que ser intenso agora, lendo e memorizando juntos a palavra de Deus. Orando juntos, orando. É na prática da oração, é na prática ali, até mesmo no culto doméstico, eu vou usar o mesmo exemplo, onde eu percebo se o meu filho está tendo uma dificuldade de expressão. Vamos orar então, irmãos, né? E de repente, né, o meu filho ele não pode ser colocado, né, sob pressão no momento de oração. Meu filho ele tem que ter liberdade de oração. Ele tem que ter tranquilidade de saber que está falando diante de Deus, diante dos irmãos. Como que ora? Como que fala? Então, de repente, às vezes uma vergonha ali, uma falta de jeito. Não, filho, é muito melhor ouvir do pai. Ora sim, filho. Pode se liberar, filho. Não precisa ficar com dificuldade na dicção. Você fala tão bem com todo mundo, vamos falar com Deus. É nessa intimidade, nessa proximidade, é nesse momento de amizade intensa junto com o pai e com a mãe. É assim que ora, filho. E aí o pai dá o exemplo, ora comigo, filho. E assim o filho vai ficar seguro para orar diante dos ímpios, diante da igreja, no grupo caseiro. O filho vai ter liberdade. Não vem do Senhor um acanhamento. Não vem. O Senhor, inclusive, nos chama para ser igreja. E o significado de igreja é chamados para fora. Interessante, né? Até para fora de nós mesmos. Um acanhamento precisa ser observado pelos pais. Fala, filho, nós não podemos ter vergonha em momento algum do nosso Deus.
Porque diz a palavra assim, em algum momento nós nos envergonharmos dele, ele não vai se alegrar. Nós temos que ter liberdade para orar, temos liberdade para louvar, para erguer as mãos, para saltar, para dizer verdadeiramente eu sou um cristão. Aonde eles aprendem isso? Com profundidade, aonde? Dentro das nossas casas. Se a referência for o pai e a mãe, irmãos, faz toda a diferença. Não tem nenhum outro homem, pode ser o mais graduado, né? Mas não tem, eu estou tranquilo, eu aprendi com meu pai. Sabe quem é meu pai? Ele é assim com Jesus, ó. Meu pai e Jesus, você não conhece, eles têm uma intimidade que eu quero ter um dia. Nós vamos chegar ao ponto, irmãos, de ver os nossos filhos muitas vezes passando fome e sede, sendo que nós somos os responsáveis por dar a instrução e levá-los a serem com liberdade quem Deus chamou eles para serem. Então orar junto, como também adorar e louvar juntos. Adorar a Deus, louvar a Deus juntos. Servindo juntos. Olha só que interessante, o filho e o pai juntos, servindo a Deus, servindo a igreja, servindo os irmãos, se doando. Como também tendo momentos de lazer e descanso juntos. Isso é espiritual? Lógico que é. Lógico que é. Nós precisamos ter todo o zelo para que nos momentos apropriados tenhamos intimidade ali e com muita intensidade um lazer e descanso junto com os filhos. E também um dos que eu acho talvez um dos momentos mais preciosos que Deus permitiu que nós pais pudéssemos ter junto aos nossos filhos, abençoá-los. Nossa, irmãos, nós temos a autoridade de Deus, pela ação do Espírito Santo que habita em nós, de estender nossas mãos e abençoar a noite de sono dos nossos filhos, a ida deles para a escola, o momento de se alimentar, nas dificuldades, nas provas, né, nos confrontos dessa vida. Nós temos essa autoridade dada por Deus para abençoar os nossos filhos. A palavra diz que o nosso Pai não está com as mãos encolhidas, antes ele está com as mãos estendidas. E nós que somos pais, como estão nossas mãos? Estão encolhidas? Ou os nossos filhos estão sendo abençoados? Vem cá, filho, está passando por uma perseguição, vem cá, o pai vai orar com você. Eu vou te abençoar em nome de Jesus aqui. E nós juntos vamos orar, vamos jejuar, vamos vencer essa batalha, vencer a tentação, o que mais aparecer. Não tem nada que é maior do que o nosso Deus. No discipulado em família ainda, a família deve ser uma testemunha de Cristo. Do mesmo jeito que individualmente nós somos, a família deve ser. Toda a família deve convergir para Cristo, testemunhando a Cristo. Mateus 5,14, a partir do 14 diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Isso é uma condição de Deus, não é para um, não é para outro, é para todos. Todos nós sendo erguidos, né, de um lugar ali talvez escondidinho e sendo colocado em cima para que ilumine a todos. Então a minha vida sendo erguida, da minha esposa sendo erguida, dos meus filhos sendo erguida, a tua vida, a tua família sendo erguida para iluminar a todos que estão ao nosso redor. É para isso que nós somos chamados. É para isso que Deus forma em nós família dele e família entre nós, para glorificarmos a Ele, para sermos erguidos. Não é para sobrevivermos nesse mundo que jaz em trevas. É para ir muito além, é para dissipar as trevas. Não é para conseguir vencer as adversidades desse mundo, não.
além de vencer, porque somos mais do que vencedores, é ir muito além naquilo que Deus já propôs e já deixou como bênção, como direção para cada um de nós, como filhos de Deus, como família bendita do Senhor. É muito além, irmãos. É sair de um estado de inércia e ser colocado, né, ser suspenso mesmo pelo Senhor. Filho, eu estou te tirando aqui da inércia, está aqui encostadinho, mas o teu lugar não é aqui debaixo, é sobre o arqueire, né? Alqueire, é sobre o alqueire, para iluminar. Tem luz de Deus em nós, irmãos. Ela precisa estar no lugar certo. Ela precisa alcançar o objetivo para o qual o Senhor colocou ela em nós. E isso tem que acontecer como pais, sabiam? Nós pais precisamos aparecer para os nossos filhos. Essa luz de Cristo, essa luz que Deus colocou em nós, que habita em nós pelo Espírito Santo, ela precisa ser erguida, né? Nós precisamos ser erguidos para iluminar a nossa casa, todos os nossos filhos, estar seguros debaixo da luz de Cristo. Isso fala muito conosco a respeito de tem algo para fazer, mais do que já fizemos até agora. Tem algo para fazer. O mundo precisa ver em nós famílias com propósitos e objetivos bem definidos, que têm visão e posicionamentos firmes, pois vivemos debaixo do governo de Deus. O marido assumindo e desempenhando seu papel, amando sua esposa e governando bem o seu lar, a esposa sendo auxiliadora idônea e os filhos obedecendo e honrando os pais. O mundo olhando para nós assim, esse povo é diferente. Esse povo vive o que prega e prega o que vive. Isso faz toda a diferença. Viver o que prega e pregar o que vive faz toda a diferença, mas dá um trabalho, irmãos. É uma persistência, todo dia é luta, mas o Senhor nos chamou para isso, então nós não vamos baixar o padrão. O resultado é que todos aqueles que estão em trevas serão atraídos pela luz de Cristo que brilha em nós. Esse é o resultado final. Todos que estão em trevas serão atraídos pela luz de Cristo que brilha em nós. Nós, como luz de Cristo, dissipando as trevas, e aqueles que estavam tateando, sem saber por onde andar, enxergam agora um objetivo na vida e veem com convicção e confiança no Senhor, sabendo o que tem que ser feito. Sabe quais são os primeiros que precisa receber essa luz? Os nossos filhos. É para lá que eu tenho que ir. Meu pai e minha mãe, iluminando, é a luz de Cristo. Eu estou seguro, é um farol seguro. O mar pode estar agitado, os problemas podem estar vindo contra nós, mas existe um farol lá é a segurança, é a luz de Cristo que precisa estar em nossas vidas. Amém, queridos? Senhor, eu quero nessa noite, junto com os meus irmãos, clamar a Ti, Espírito Santo. Essa obra, Senhor, essa eleição na qual o Senhor fizeste, nos chamando a cada um, no nosso individual, mas também no coletivo, nas famílias, em toda a Tua igreja. Oh Deus, reconhecemos que não é tão fácil assim, mas nós cremos que Tu és poderoso para se fazer cumprir toda a Tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Oh Jesus, Tua palavra diz que os nossos filhos é a herança que o Senhor nos deste. Tua palavra diz que são benditos os frutos. E nós declaramos essa palavra sobre a nossa casa. Os nossos filhos são benditos. Senhor, nos ajuda, Deus, permanecermos com as nossas mãos erguidas, com a espada desembainhada. Oh Senhor Jesus, queremos
avançar em todo conhecimento e graça e vontade que o Senhor já tem ministrado para cada um de nós, alcançando em primeiro lugar a vida dos nossos filhos, mudando, ó Deus, a natureza caída, pecaminosa, sendo cooperadores contigo nesta obra, Senhor, na vida dos nossos filhos, trazendo a realidade do teu reino, da tua vida, trazendo sobre as nossas casas a realidade, ó Deus, de ti mesmo, governando, ordenando, Senhor Jesus, a cada um de nós como pais aqui. Adestra as nossas mãos, nos dá fome e sede para te conhecer e buscar mais tua palavra, para orarmos mais, para colocarmos para fora dos nossos lares toda timidez, toda vergonha, toda falta de posicionamento, toda inércia, Senhor Jesus, que saia, que deixe, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos filhos, o nosso casamento, em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres aprovados por Ti em toda boa obra. Senhor, queremos consagrar a Ti a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos. Que o Senhor tome, Senhor Jesus, o governo das nossas vidas, da nossa casa, Pai. Governa plenamente. Que a Tua palavra seja aquilo que nós mais almejamos, queremos, ansiamos. Que a Tua presença seja o tudo em nós. Que os nossos filhos encontrem em nós, pais, a única e verdadeira referência de quem é Jesus Cristo no mais íntimo. E ao olharem para a Tua igreja, quando os nossos filhos olharem para a Tua obra, para toda a Tua igreja, encontrem homens e mulheres fiéis à Tua palavra, que também lutam com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma convicção nos seus corações. E juntos, segundo a justa cooperação de cada parte, Senhor, nós vamos crescer, nós vamos nos edificar, nós vamos estabelecendo a Tua vontade e não a nossa. Eu abençoo em nome de Jesus cada casal aqui, Senhor. Cada homem e mulher. No ensino, na instrução, no discipulado dos seus filhos, no culto doméstico, Senhor, nas orações, nos jejuns, no estudo e na leitura da Tua palavra, no lazer, ó Deus, em todos os âmbitos da nossa vida. Clamamos a Ti, Senhor, a Tua bênção. Sejamos, ó Deus, plenamente homens e mulheres satisfeitos na Tua presença, fazendo o que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Fala, meu querido. O Neu quer falar alguma coisa. Gostaria de dizer para os irmãos que tudo isso que foi ministrado aqui hoje e que há dias atrás vem sendo falado para nós sobre o culto doméstico, né? Realmente isso é algo que nós temos que dar prioridade e começarmos a fazer esse culto, porque a segurança dos nossos filhos só pode estar no Senhor. E nós temos que estar edificando eles, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está seguro e nós não estamos seguros. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui, mas às vezes a gente coloca um filho numa escola, numa boa escola, às vezes até uma escola evangélica, e a gente acha que está tudo bem, né? Que é o suficiente. Mas há uns
4 meses eu fui surpreendido. O Pedro chegou em mim e disse assim: pai, todos os alunos da minha classe já praticaram sexo e fumam, a maioria fumam, bebe muito. Então, fiquei assim, a média de 16 anos. E eu fiquei pasmo. Ele disse assim: pai, tem hora que na classe dá vontade de tampar os ouvidos para não ouvir o que eles ficam falando. Entendeu? Tenho certeza da dificuldade dos jovens que estão aqui. Imagina, a hora que eles chegarem numa faculdade, a dificuldade vai ser maior ainda. Então, isso tudo é algo que nós precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos realmente edificar os nossos filhos, plantar neles a palavra do Senhor, porque essa é a segurança para os nossos filhos, para que eles não venham se desviar do caminho. Porque o mundo está de uma forma tremenda, terrível. E eu penso que para os dias de hoje, isso é o socorro para nós. Cada um de nós temos que olhar onde estão as nossas falhas e começarmos a fazer o que o Senhor está mostrando para nós. Porque não há segurança para nós se não for no Senhor. E a gente agradece a Deus por Ele ter cuidado dos nossos filhos e ter colocado a palavra no coração deles, porque se eles não tiverem guardado a palavra no coração, eles vão pecar. E nós precisamos estar junto com eles, ministrando, atentos aqui, a voz do Espírito está falando para nós. Amém?